Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um DeskCast, que é o podcast do Desk Coworking. Hoje nós estamos aqui com Carlos Eduardo, conhecido como Cadu, né Cadu? É isso aí. Especialista em marketing digital, em tráfego pago. E vai trazer um pouquinho para a gente aqui da sua experiência de carreira, né, da sua trajetória empreendedora. Vai falar um pouquinho para a gente aqui da importância do tráfego pago, tá, para as empresas, como administrar isso, como fazer essa gestão. E nós vamos, no decorrer do nosso bate-papo aqui, extrair o máximo de informação que a gente tem aqui do Cadu, que sem dúvida nenhuma é um especialista e vai nos ajudar aqui. Cadu, seja bem-vindo. Obrigado, prazer ter você aqui. O prazer é meu. Vamos lá contar um pouquinho aqui da minha trajetória, né, até chegar no tráfego pago, no marketing digital. Eu sou formado em publicidade e propaganda, formei em 2010 no UniBH. E aí, no final do meu curso, cara, eu fui vendo esse movimento do digital, né, nosso trabalho de TCC, inclusive, ele falou um pouco do Twitter, né, como o Twitter podia ajudar pequenas empresas, né, na época era a rede mais difundida aqui no Brasil. E aí nós fizemos um trabalho falando sobre o papel do Twitter, né, para ajudar esses negócios, principalmente pequenos negócios. E a partir dali eu fui vendo esse movimento e me interessando cada vez mais nessa área do digital. E aí, finalizando o curso de publicidade, eu já engatei uma pós-graduação em marketing digital para poder me especializar, né? E desde então, né, finalizei a pós-graduação em 2011 e desde então eu atuo aí no marketing digital. Hoje, né, eu sou o fundador da AD01, que é uma agência especializada em tráfego pago. Então, nós atendemos aí empresas de diversos segmentos no Brasil inteiro. E a gente trabalha especificamente ali com o tráfego pago, ajudando esses negócios aí a venderem mais, a difundir a sua marca aí na internet, né? Legal, Cadu. E me conta uma coisa, quando a gente fala de tráfego pago, a gente tem tráfego pago em todas as mídias, né? Assim, não é só Google, não é só Twitter, né? Ou seja, existem outros canais, ou seja, todos os canais têm um tráfego pago também, né? O tráfego, né? O que a gente entende? O tráfego é o fluxo, né? Quando a gente fala do online, é o fluxo das pessoas na internet, né? As pessoas entrando em sites, as pessoas entrando em redes sociais, assistindo vídeos no YouTube. E aí, na internet, a gente tem o tráfego orgânico, que é aquele quando as pessoas entram no seu site sem que você precise pagar nada por isso. E nós temos também o tráfego pago. O tráfego pago, o que é? A gente paga para essas plataformas para elas mostrarem os nossos anúncios ou os nossos conteúdos para as pessoas entrarem, né? Para a gente direcionar essas pessoas ou para um site, ou para uma rede social, ou para um vídeo no YouTube. Ou seja, a gente paga para essas plataformas mostrarem os nossos anúncios para a gente direcionar essas pessoas para um lugar que a gente deseja. Entendi. Mas o tráfego pago tem estratégias nele também, né? Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é só para vender. Eu vejo muito, eu sou impactado, estou falando, né? Porque nós somos todos usuários de internet, nós somos impactados o tempo todo aí com anúncios de internet, e eu observo que nem todos estão te vendendo alguma coisa, né? Ou seja, tem uma outra estratégia por conta disso também, né? Sim, para a gente ter resultado com tráfego pago, a gente precisa ter uma estratégia por trás, né? Eu costumo falar que um projeto de tráfego pago, ele não começa na plataforma, ele começa no papel, onde a gente começa a fazer todo o planejamento para a gente poder, sim, traçar uma estratégia para a gente poder alcançar os resultados. E aí, sim, existem diversas estratégias de tráfego pago, né? Desde a geração de lead para vendas, desde a geração de vendas diretas, né, com o e-commerce, desde a difusão de uma marca, né, o branding. Então, a gente pode trabalhar com diversos objetivos, trazendo o tráfego pago como aliado para a gente alcançar esses objetivos que a gente tem. Entendi, Cadu, porque assim, a gente tem acompanhado, né, assim, a evolução das ferramentas, de como dá para metrificar isso, como que a gente consegue apresentar um resultado mais claro, né, para o cliente. Para o seu cliente vai ser cobrado, né? O cara acredita muito que faz um anúncio, no outro dia o telefone já toca, ele já vende, e às vezes ele acha que é só fazer o anúncio e a coisa acontecer como um passe de mágica. Mas a minha verdadeira pergunta é a seguinte: você que está no dia a dia com diversos tipos de cliente, de público, como é que está o grau de maturidade dessas pessoas assim para contratar o serviço? Muita gente já sabendo, o pessoal já
muito cru? Como é que tá seu feeling disso? A gente que está dentro do mercado, né, a gente às vezes até esquece um pouquinho que as pessoas não sabem exatamente o que é o tráfego pago, às vezes não tem conhecimento do tráfego pago, né? Mas depois da pandemia, que, né, várias pessoas tiveram que fechar seus estabelecimentos físicos e aí a internet era o único meio para essas pessoas conseguirem vender, esse grau de maturidade, ele aumentou e acabou aumentando de uma forma mais acelerada. Então, pós-pandemia, a gente recebe hoje muitas pessoas que com um entendimento muito maior do que é o tráfego pago, da necessidade do tráfego pago para os negócios deles, do que antes da pandemia. Mas ainda assim, muitas vezes eu converso com alguns empresários, né, alguns empreendedores, e a gente percebe que o nível de conhecimento em alguns deles ainda é muito baixo. Então, a gente tem muito mercado para poder expandir ainda, para esses empreendedores, para esses empresários entenderem da importância e o papel que o tráfego pago pode exercer no negócio deles. Para você ter ideia, eu atendi um cliente, né, recentemente, que ele não... a empresa dele tinha mais de 40 anos e ele nunca tinha pensado na possibilidade de fazer tráfego pago. E aí foi o primeiro contato dele com o tráfego pago, né? E ele assim, se surpreendeu com... tamanhas possibilidades que o tráfego pago pode trazer para o negócio dele. E a gente até deu uma pausa no projeto, porque foi algo tão assim novo para ele, que ele viu tantas possibilidades, que ele está aumentando os produtos que ele oferece, para aí depois ele organizar tudo dentro lá da empresa dele, para a gente voltar com o tráfego pago, e aí sim ele criar um projeto mais robusto para a empresa dele. Entendi. Ô, Cadu, acontece muito que eu vejo, que a gente acompanha isso aqui de pertinho, né? Nós estamos dentro de um coworking, então, assim, vira e mexe, tomando um café, conversando com o cliente A, com o cliente B e tal. A gente percebe que eles tentam primeiro fazer essa operação, porque a ferramenta do Google, né, até quando eu mexia muito, eu achava ela mais intuitiva. Uhum. Eu tô achando ela um pouco mais complexa agora, sabe? Ou seja... ganhou muito mais recursos, mas como a gente não está lá dentro, né, não moro dentro da ferramenta, então acaba que em determinados momentos você tem dificuldade de fazer alguma coisa. E conversando com muitos clientes aqui do Desk, eu vejo que eles se atentaram uma vez, e aí de tanto quebrar a cabeça, ficar deixando dinheiro na mesa, porque é caro, né, é caro, o tráfego pago é caro, ou seja, já foi mais em conta, mas hoje é muito caro, e eles desistem e falam assim, olha, eu vou... procurar uma agência, um profissional. Isso acontece ainda, principalmente com esse preço público de empresas menores? Muito. Chega muito cliente pra gente que eles faziam a gestão. Você precisa arrumar a campanha, né? E a gente precisa entender o que eles fizeram e aí criar uma estratégia em cima e colocar, porque eles vão muito ali no que o Google vai... faz isso, faz aquilo, vai sugerindo. Só que... as famosas recomendações. Exatamente. O Google, cara, ele é muito bom. O Google Ads, né? Ele pode... fazer com que a sua empresa venda muito, assim. Mas da mesma forma como você pode vender muito e faturar muito com a ajuda do Google, você também pode perder uma grana boa no Google se você não souber como operar a ferramenta direito. E é muitas vezes isso que acontece. Muitos relatos de clientes que chegam para mim e falam assim, nossa, eu estava tendo muito resultado e aí de repente a minha campanha parou de performar e aí eu não consigo mais. O resultado que eu tinha, eu não tenho mais, não sei o que está acontecendo. E é porque a ferramenta, ela se atualiza, né? E a gente que está ali no mercado, a gente estuda todos os dias para a gente poder acompanhar essas atualizações. E vocês, como empresários, não têm essa disponibilidade de estudar tráfego pago todos os dias, né? De entender o que está acontecendo no mercado. Então, fica aquela coisa ali parada e, de repente, quando assusta, a campanha ela já perdeu a performance total. E aí, realmente, é necessário um especialista, alguém que tenha esse entendimento para compreender o que aconteceu e, né, fazer com que aquela campanha, ou muitas vezes, né, a gente precisa criar uma nova campanha, uma campanha do zero, estruturada de uma forma estratégica para que essas empresas comecem a ter resultado de novo com o Google. Ô, Cadu, a gente sabe que o tráfego pago, ele traz resultado mais rápido que o orgânico, né? Sim. E, obviamente, tem toda essa variação também de cliente. E assim, saindo um pouco da ferramenta e tratando mais como o comportamental do cliente ali, de tratar essa ansiedade, eu gosto de dizer
que tem um termo que eu uso, chama os quick wins, né? Que são os ganhos rápidos. Uhum. Então, dentro de uma estratégia que você desenvolve para um cliente hoje, né? Ou seja, o que você faz de primeiro, né? Numa primeira estratégia sua, independente do negócio do cliente, porque obviamente tem as estratégicas, tem o público, tem o canal, a gente sabe disso, a gente explica um pouquinho daqui a pouco, eu quero que você me traga essa diferença. Mas o que você fala, olha, eu vou fazer isso aqui que eu tenho uma assertividade maior, eu sei que vai funcionar? Cara, lá na empresa a gente atende muito negócios locais e empresas de prestação de serviço, né? Que são pequenas, médias empresas, né? Que nós atendemos hoje. E a gente sabe que a realidade dessas empresas é muito diferente da realidade de empresas do mercado digital, de e-commerce grandes que têm verbas gigantescas. Então, o primeiro ponto é a gente entender que a verba desses clientes não é uma verba gigante e que aquela verba ela faz uma diferença muito grande para esse cliente. Você, como empresário, como uma empresa que investe em tráfego pago, você sabe disso. Então, quando a gente pega clientes desse perfil, a primeira coisa que a gente faz é criar uma campanha que pode trazer um retorno de venda para ele, né? Porque não adianta, por exemplo, para uma pequena empresa que tem uma verba limitada, a gente pensar numa campanha de branding se esse cara não está vendendo. Logicamente que o branding é importante, vende, mas a prioridade daquela empresa não é o branding, a prioridade dele é vender. Então a gente sempre tenta trazer de forma imediata uma campanha de conversão que é para fazer com que essas empresas tenham o resultado mais rápido possível. Logicamente que esses resultados eles podem demorar uma semana, um mês, 2 meses para poder aparecer. Mas o nosso objetivo principal para empresas desse perfil é fazer campanhas de conversão que vai ajudar na venda desses negócios. Entendi. Aí, Cadu, nós temos diversos calcanhares de Aquiles, né? Acho que o plural deve ser assim mesmo, né? E quando a conversão não é 100% online e esse lead entra e a venda não é feita por algum motivo, como é que... Porque aí já saiu do... vou citar aqui o Ads, por exemplo, o Google Ads, já saiu do papel dele, ele já colocou o lead para dentro da casa. Sim. Cara, isso daqui é uma coisa que acontece demais, assim. Negócio local, né, quando a conversão não é online, a mensuração é mais difícil, porque às vezes a gente vai gerar o lead, mas esse lead ele não vai comprar ali na hora, né? E o que acontece? Na grande maioria das vezes, esses problemas acontecem com quem às vezes não tem a mentalidade de que o tráfego pago, ele faz parte de um processo. Ele não é o processo inteiro. Legal. Então, dentro desse processo de vendas, a gente encaixa o tráfego pago numa etapa, mas depois tem o atendimento, tem para onde a gente vai mandar essa pessoa que clicou no anúncio, né? Então, por exemplo, se a gente faz lá um anúncio, o anúncio está performando bem, está com uma taxa de cliques muito boa, as pessoas estão acessando o site. E se chega nesse site tem uma experiência ruim, demora para carregar, às vezes é confuso as informações, né? Então, tudo isso vai interferir. Então, por mais que o tráfego pago, o papel do tráfego esteja sendo cumprido, as outras etapas, que é a geração de leads, depois as vendas, elas dificilmente vão acontecer. Então, quando a gente pega um novo projeto, né, uma das coisas que a gente se preocupa é com todas as outras etapas do processo, né? Então, você tem um processo de vendas estabelecido dentro da sua empresa, você tem um mínimo de conhecimento para poder conseguir vender o seu produto ou o seu serviço, porque senão gera uma frustração muito grande. A gente vai gerar leads, né? A empresa vai receber esses contatos, mas não vai conseguir converter em vendas. E aí, provavelmente, essa empresa ela vai cancelar o contrato, vai deixar de investir e, às vezes, vai até mesmo desacreditar no tráfego pago. Só que, na grande maioria das vezes, o problema não está no tráfego, está nas outras etapas do processo, né? Então, todas essas etapas, site, WhatsApp, atendimento, oferta, né? Tudo tem que estar muito bem alinhado para que o tráfego pago consiga cumprir o papel e trazer resultados de verdade. Cadu, acontece muito aqui no coworking, sabe assim, inúmeras vezes eu sou abordado ali, né, numa mesa ali, no canto, no café, enfim. Eu tô querendo subir uma campanha aqui de ads, tô querendo fazer um ads, porque eu preciso comercializar meu produto, meu serviço, enfim. Falei, claro, vamos trocar uma ideia, vamos.
deixa eu dar uma olhada no seu site. A pessoa não tem um site. Uhum. Ah, pô, mas é obrigatório ter um site? Não, não é obrigatório ter um site, né, Cadu? Não. A gente pode, digamos... Nós temos outros caminhos, outros recursos, né? Porque um dia até eu fui questionado disso. Não, bom, mas eu sou obrigado a ter um site? Foi, o melhor dos mundos seria que você tivesse, para quem está entrando, conhecer melhor o que você faz, né? O que você vende, o que você comercializa e tal. Mas isso aí, Cadu, vou deixar para você falar para mim aqui, porque é o seguinte, tem a questão do site, né? Tem as URLs de destino, os caminhos de destino aqui, e tem também as outras formas do cliente chegar até a gente, sim, né? Ou seja, até um simples telefone tocar, né? Hoje, me conta aqui, vamos falar um pouquinho dessas plataformas. Há alguma preferência? Há alguma que performa melhor? Ou depende de cada negócio? Cara, depende muito de cada negócio. Hoje as principais plataformas que nós temos, né, é o Meta Ads, que é o Facebook, o Instagram, né, e o Google Ads, que envolve desde as campanhas de pesquisa, YouTube, campanhas em sites parceiros, né, então esses banners que ficam aparecendo no site, é tudo dentro do Google Ads. Então, muitas vezes, quando a gente vai startar um projeto, a gente precisa olhar pro nicho daquele negócio, tá? E também para a verba, porque às vezes a verba é muito limitada e não dá para a gente fazer tudo. Então a gente tem que priorizar alguma coisa para a gente começar. Então, por exemplo, o que a gente usa como análise? Existem pessoas que estão procurando pelo seu produto, pelo seu serviço no Google. Existe uma alta demanda de pesquisa. Famoso pelo volume de busca. Exato. Né? Pelo seu serviço no Google. Sim, existe. Então vamos começar no Google. Por quê? É mais fácil da gente, teoricamente, é mais fácil da gente gerar vendas. Porque são pessoas que já estão mais maduras para comprar, porque estão já procurando pela solução que você oferece. Agora, geralmente, quando é um negócio onde o apelo visual é muito grande, por exemplo, estética, comida, salão de beleza, onde esse apelo visual ele é muito grande, a gente opta por muitas vezes em começar ali pelo Instagram, desde que nós temos bons criativos, que é o que aparece de fato para as pessoas nas redes sociais, né? O anúncio ali de fato. Então quando a gente fala de Instagram, nós estamos falando de atenção, né? Então, para a gente conseguir atrair a atenção das pessoas no Instagram, a gente tem que ter um apelo visual muito bom, né? Então não adianta a gente pegar qualquer coisa, colocar ali como um criativo do anúncio, achando que a gente vai vender milhões. Não vai, na realidade não é essa, né? Então a gente precisa sim investir num bom design, num bom visual, né? Numa boa qualidade de vídeo, de foto, para a gente conseguir atrair a atenção desse público. E principalmente falar a linguagem desse público, né? Ter uma linguagem, né? Uma comunicação adequada para o que esse público precisa. Ô, Cadu, sabe o que eu vejo muito, né? Na internet, em anúncio, né? A gente está sempre estudando, né? A gente está sempre testando, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes, né? Principalmente dessas questões de tráfego pago aí, né? Dos investimentos de tráfego, a gente tem que testar. Como é que eu vou saber que o canal do LinkedIn ou do Pinterest é melhor para o meu negócio ou não é? Mas eu vejo assim que as pessoas vão fazendo e não vão avaliando, né? Não vão, como é que fala? Não vão acompanhando essa questão. Eu te pergunto, ou seja, nessa sua consultoria, eu sei que você está ali atrás do seu computador ali desenvolvendo, mas você também faz um trabalho todo de consultoria, principalmente dessa questão, vou chamar aqui de offline, né? Do acompanhamento, olha, vai acontecer isso, se acontecer isso, acontece isso, ou seja, entrou um lead, fala para o seu time de vendas, a abordagem é essa, né? Ou seja, não é só você estar por trás ali desenvolvendo a campanha em si, não. Você faz um trabalho de toda uma consultoria, um consultivo mesmo, orientando o cliente quanto a isso. Sim, e tem que ter, porque o tráfego pago, cara, você vai lá, aprende a mexer na ferramenta, um leigo, se ele pegar alguns vídeos ali no YouTube e assistir, ele vai conseguir colocar uma campanha no ar, né? Até muito intuitivo, no próprio muito Google intuitivo. Ads, ali, falando Ads, você vai no Next ali, claro, né? Exatamente. Só que se você pegar aí os grandes players de tráfego pago do mercado e, né, quem tem um bom mercado aí no tráfego pago, uma campanha
uma carreira bem sucedida no tráfego pago, você percebe que essas pessoas, elas não entendem só de tráfego pago, elas entendem do negócio do cliente. Então, isso daí é extremamente importante, você entender do negócio do cliente. Por exemplo, se chega para mim uma empresa que vende um produto de ticket mais baixo, eu sei que o processo de vendas dessa empresa é diferente de uma empresa que vende um produto de ticket médio mais alto. O processo da venda, ele é diferente. Você comprar um produto de 5, 10 mil reais é diferente do que você ir em uma loja de roupa e comprar uma blusa de 100 reais, de 200 reais, né? Então, a gente, como profissional, nós temos que muitas vezes saber orientar os nossos clientes nessa questão desse processo. Porque às vezes o cliente, ele não sabe, ele não tem essa orientação. O que ele quer? Ele chega pra gente querendo vender, querendo aumentar as vendas dele. Então, se a gente vira e fala, beleza, vamos fazer o tráfego pago que você vai vender muito. Mas se a gente não tem essa visão estratégica do negócio para poder conseguir dar uma orientação para essas pessoas, né? Todo mundo vai se frustrar. Eu vou me frustrar porque eu não vou conseguir gerar o resultado. Por mais que eu me esforce, o cliente vai se frustrar porque ele investiu dinheiro e não teve resultado. Então, a gente precisa entender, não só de ferramenta, né? Não só de ir lá e colocar um anúncio no ar. A gente precisa entender de estratégia de negócio, claro, para a gente poder conseguir desempenhar um trabalho que seja realmente legal para os nossos clientes, para trazer um resultado real, um resultado efetivo que vai aumentar no faturamento daquele negócio. Legal. O Cadu, aqui eu parto do pressuposto que quem está nos ouvindo não entende nada. Sim. Tá? Então, assim, a gente levar de uma forma muito natural, muito fácil, todos esses conceitos que o tráfego pago traz. Se a gente for entrar muito nessas siglas aqui de custo de aquisição, de CTA, né? Nós vamos explicando daqui um pouquinho mais para frente. Mas a minha pergunta assim, ela é super simples, porque eu vejo que muitos dos clientes, para subir uma primeira campanha, né? Isso tudo são insights que a gente vai batendo um papo com o cliente, sim, né? E a gente vai alertando para alguns casos que... Qual que é o seu público? Ele não sabe. Então, ele quer atingir todo mundo. Então, quando ele quer atingir todo mundo, ele não atinge ninguém. Né? Então, assim, dentro desses pontos, me explica um pouquinho desse estudo que precisa ser feito, né? Que está lá no planejamento. A gente já falou um pouquinho, mas é bom a gente frisar. Definição de público, né? Funil. Sim. Me fala um pouquinho disso aí. Cara, isso é extremamente importante. Lá na D01, todo projeto que a gente vai começar, nós temos um formulário que o cliente precisa preencher. É um formulário de briefing. E esse formulário, ele tem vários questionamentos para o cliente parar e pensar em quem é o público dele. E um feedback que a gente tem de alguns dos nossos clientes, né, que eles falaram depois de preencher o formulário foi: cara, nunca parei para pensar nisso. E quando você me mandou esse formulário e eu tive que preencher, eu tive que entender quem que é o meu público, porque eu sempre vendi ali muito no automático e nunca parei para entender quais são as dores, quais são os desejos do meu público, quem realmente é o meu público. Então, esses são os pontos principais que a gente precisa compreender, né, e básicos para a gente poder conseguir elaborar uma estratégia de tráfego pago. Quem que é o seu público? Quais são os desejos desse público? Quais são as dores desse público? Tá? Como que é o processo de vendas desse público? Essa pessoa vai entrar em contato com você no WhatsApp e você já vai efetivar a venda? Ou você precisa, né, educar essa pessoa, aumentar o nível de consciência dela para você conseguir vender? Que é o funil. Né? Que é o funil. Então, muitas vezes, né, você vai receber esse primeiro contato, mas não vai vender nesse primeiro contato. Você tem que alimentar, né, aqueles leads, e aí isso vai desde a alimentação ali no próprio WhatsApp ou e-mail, né, através de uma automação de e-mail, ou através mesmo de um remarketing ali no próprio tráfego pago, né, criar uma campanha de remarketing para poder reimpactar esse público novamente. E aí, muitas empresas, e aí eu trago isso para dentro novamente para trazer alguns exemplos. Eu tenho um cliente que ele vende um produto que é recorrente, né? A pessoa compra esse ano, ela pode comprar ano que vem de novo, e aí a gente gera vários leads para essa empresa. Só que esses leads, eles ficam parados lá.
Então não pode, então tem que existir um processo, porque todo esse lead que foi gerado é um ativo da empresa. Então, custoso. Um valor, né? Então, para você entrar em contato novamente com essas pessoas, você tem que ter um processo para você conseguir vender novamente. E até para aqueles que não compraram naquela oportunidade, não é porque eles não compraram aquela vez que eles não podem comprar em outra oportunidade. Então precisa existir esse entendimento de que como funciona o meu processo de vendas. Por exemplo, a pessoa que vai comprar um carro ou um apartamento, ela dificilmente ela vai comprar um outro carro daqui a 6 meses, ou um apartamento nos próximos 5 anos, 10 anos, né? Mas quem vai fazer uma viagem, viajou esse ano, pode viajar daqui a 6 meses, pode viajar no ano que vem de novo. Então, o empresário, ele precisa ter esse entendimento, né, para ele entender como que funciona o processo de vendas dele, para ele conseguir implementar isso lá dentro e trazer os resultados que ele tem como objetivo, né? E quantas vezes você já escutou é caro? Ah, já perdi a conta. E o que você falou para o cliente que é caro? Como é que você mostrou para ele que não é caro? Cara, a primeira coisa que é um investimento, né? Não pode entender como... Toda hora é caro. Não pode entender isso daí como um gasto, porque é um investimento. Então, investimento... não existe hoje, né, um investimento que você coloque o seu dinheiro e amanhã você já pegue ali o dobro do que você investiu. Da mesma forma é o tráfego pago. Então, a gente consegue mostrar para esses clientes, né? Muitas vezes esse cliente que ele não percebe valor, que ele acha que é caro, a gente nem vai atender. Porque a gente entende que não é o perfil de cliente que a gente quer. Lá no brief você já coloca, você está disposto a investir X... Tal, nós temos um mínimo, nós temos um mínimo de investimento que é assim, é o mínimo para a gente poder conseguir desenvolver algum projeto. Porque além do investimento que ele tem que fazer na ferramenta, na plataforma, ele tem que fazer o investimento também na agência, no honorário dos profissionais. Na gestão, das profissionais que estão... Aqueles profissionais que estão ali por trás pensando, cara, porque tráfego pago, quando a gente investe, a gente que está ali por trás do negócio, né, investindo o dinheiro do cliente, porque quando você coloca o seu dinheiro na minha mão, o seu dinheiro se torna meu. Então eu tenho que pegar esse dinheiro e fazer com ele o que eu acho melhor para trazer o retorno para você. Então existe uma pressão grande em cima da gente pelo resultado, né? E a gente tem que suportar essa pressão porque a gente tem que compreender o lado do cliente também. Parou de vender aqui, seu telefone toca. Exatamente. Então, assim, a gente consegue, logicamente, demonstrar o valor do nosso trabalho à medida que a gente consegue mostrar, mesmo que inicialmente, os primeiros resultados para esse cliente. Então, a gente precisa, desde o início, ganhar confiança desse cliente. E como que você ganha confiança antes mesmo de ter um projeto funcionando? Demonstrando o seu conhecimento, né, fazendo uma consultoria gratuita para esse cliente, gerando valor para ele antes de querer vender alguma coisa. E aí ele vai aumentar o nível de percepção de valor e aí pode ser que ele esteja disposto a pagar o valor que você cobra para fazer essa gestão, né? E mostrar para ele da importância, né, desse investimento em mídia, porque não é só o investimento na gestão, ele precisa do investimento em mídia. Mas eu não tenho muita grana para poder investir em mídia. Ok. Você não precisa começar a investir no alto. Você tem que ter como pensamento o seguinte: vou começar a investir no pequeno e vou aumentando esse investimento à medida que eu vou tendo o resultado, né? Esse tem que ser o pensamento. Então essa questão de que tá caro é muito frequente no mercado, né? O que é caro, né? O que é caro? É caro você pagar, digamos, investir R$2.000 no Instagram e ter como retorno R$7.000, né? Você está tendo um retorno. Então, isso é caro para você? Ou é mais caro você não fazer esse investimento e você não conseguir vender e ficar ali sofrendo todos os dias para poder conseguir fazer uma venda, né? O que é mais caro? Você perceber que a sua empresa está crescendo ou você ver que a sua empresa está morrendo? Porque a empresa que não está vendendo, ela está morrendo, né? Ela não está prosperando, né? Ela está ali numa linha que ela tende a cair, né? Então, um empresário ele tem que ter essa mentalidade que eu estou investindo no meu negócio, né? Eu tenho um cliente que ele chegou para mim na época que nós conversamos a primeira vez e ele virou e falou assim: Cadu, cara, eu tô com o meu negócio assim muito complicado, muito difícil. Só que eu estou vendo
esse trabalho, esse projeto no tráfego pago como um investimento mesmo. Então, eu estou pegando tudo que eu tenho, tudo que eu posso pegar e estou depositando nisso daí. E aí, a gente, como profissional, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente não pode prometer que o resultado vai acontecer, porque são N variáveis que pode, né, interferir para que o resultado apareça ou não. O que a gente pode falar é do nosso comprometimento, do nosso conhecimento e como que a gente está comprometido com aquele projeto para poder fazer com que os resultados venham. E aí esse cliente, 3 meses após esse investimento dele, né, ele me mandou uma mensagem, ele pediu uma reunião, mandou uma mensagem pedindo uma reunião, nós fizemos a reunião, ele virou para mim e falou assim, cara, eu só pedi essa reunião, era dezembro do ano passado, eu só pedi essa reunião para eu te agradecer, porque esse investimento que eu fiz, ele praticamente salvou o meu negócio, né? Porque o retorno que eu tive foi muito grande. Ele até usou essa frase, eu nunca mais quero deixar de investir em tráfego pago, porque se eu manter esse investimento, eu acredito que nunca mais eu vou ter problemas no meu negócio com vendas. E isso é muito legal, né, cara? O cliente ter essa percepção de que o seu trabalho, a sua gestão, aquele investimento que ele fez, ele trouxe um retorno muito grande para o negócio dele, fez a diferença, né? Entendi. Ô, Cadu, você está me contando isso aí, eu estou ouvindo aqui atentamente aqui, e me veio uma coisa à cabeça. Você falou, eu não vou deixar mais de, né, seu cliente disse, eu não vou deixar mais de fazer um investimento, né, na plataforma. Para quem faz os dois tipos de tráfego, tanto pago, tanto orgânico, é um mito ou verdade que se você deixa de fazer o pago, impacta no orgânico? Ou seja, isso tem alguma relação? Eu vou te contar por que eu estou te fazendo essa pergunta. Me responde. Cara, não tem... É mito. Né? O tráfego pago, ele não vai minar o seu tráfego orgânico. Não existe. São coisas distintas. São, né? coisas complementares. São coisas complementares. O que acontece é que o tráfego orgânico, ele está cada vez mais diminuindo. Então, o alcance orgânico ele é cada vez menor. Logicamente que existem especialistas em tráfego orgânico que entendem muito bem e que conseguem, né, ter bons resultados com o orgânico, mas até esses especialistas, muitos deles, investem em tráfego pago também, né? Então, não são estratégias que brigam uma com a outra, são estratégias complementares. E você investir em tráfego pago não vai atrapalhar em nada, né? Pelo menos na minha experiência, em tudo que eu trouxe para os meus clientes, nada no tráfego orgânico. Pelo contrário, se você traz, vamos pegar aqui um exemplo, se a gente estiver trabalhando com uma campanha de crescimento de Instagram, tá? Se você tem um bom conteúdo no seu perfil e se você está trazendo um público certo para o seu perfil, um público que está alinhado com o que o seu conteúdo entrega, com os desejos, né, que ele tem em relação ao seu produto, ao seu serviço, o seu engajamento ele tende até a aumentar, porque você está trazendo pessoas que tem uma sincronia com o seu negócio, né? Então, se você desenvolve um bom trabalho, tem uma boa estratégia de conteúdo, publicando conteúdo relevante de forma frequente e está trazendo pessoas para o seu perfil com tráfego pago, a tendência é que essas pessoas cheguem e elas permaneçam, elas se mantenham ali no seu perfil e comecem a engajar com você, né? Entendi. Então, não existe essa lógica de que, vou investir em tráfego pago e o meu tráfego orgânico vai acabar. Então, eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte, né? Nesse final de semana eu estava com um amigo e ele tem um estabelecimento e ele só faz orgânico e cresce muito orgânico, né? Ele é muito bom com câmera e tal. Uhum. E eu falei com ele assim, poxa, ô Léo, por que você não impulsiona, né? Faz um pago? Ele falou assim comigo, pô, eu não vou pagar, porque senão o Instagram vai ver que eu estou pagando e vai diminuir o meu orgânico. Eu falei, ele não tem relação disso. Mito. Não tem relação. Então, mas eu vejo muitas pessoas falando isso. Tipo, assim, obviamente não tem nada empírico, né? Ou seja, tudo que eu li sobre isso, obviamente eu estou jogando essa bomba para você aí, mas também que não tem relação, né? Não tem. O que pode acontecer é que às vezes essas pessoas têm uma percepção do seguinte, até psicológico, né? Ela vai investir ali no tráfego pago, estourou um anúncio, por exemplo.
Aí aquele anúncio, ele vai ter, as pessoas vão começar a curtir, vão começar a engajar, e depois aquele número vai ser alto, e depois ela não vai investir mais. E aí ela vai ter uma percepção de que caiu o tráfego orgânico dela. Ou, né, ela investiu em tráfego pago, trouxe pessoas com um perfil errado para o perfil dela, tá? E aí, o que vai acontecer? O Instagram vai mostrar o conteúdo para aquelas pessoas e aquelas pessoas não têm interesse naquele conteúdo. E aí, realmente, elas não vão engajar. E nesse caso, elas vão passar a mensagem para o Instagram que é a seguinte, olha, esse conteúdo não é interessante e o Instagram ele vai cada vez mais menos mostrar o seu conteúdo para essas pessoas. Porque se você demonstra não ter interesse naquele tipo de conteúdo, naquela publicação, né? A tendência é que o Instagram ele te mostre menos daquilo ali. Por quê? O Instagram ele quer te reter na rede. Ele quer que você permaneça mais e mais tempo ali. Então ele vai te mostrar coisas que você gosta de ver, de consumir, para você ficar o máximo de tempo possível ali. Então ele vai cortar aquilo que você demonstra não ter interesse para você permanecer na ferramenta, na plataforma, consumindo aquilo que te interessa. E as ferramentas estão entregando cada vez menos, né? Orgânico, né? Cada vez menos. Você pega o Facebook quando começou. A entrega orgânica, né, era muito alta. Hoje a entrega orgânica do Facebook ela é praticamente inexistente, né? O Instagram é a mesma coisa. O Instagram começou com um alcance orgânico muito alto e esse alcance ele foi caindo ao longo do tempo. E é normal. Né, toda plataforma de rede social, ela vai começar com uma entrega orgânica maior e depois a tendência, quando mais pessoas forem entrando, é essa curva ir caindo e esse alcance orgânico ir caindo também. E entrega mais ou menos o tipo de mídia? Que eu quero dizer, entrega mais vídeo, menos estático, mais carrossel, menos isso, mais legenda, menos legenda, uma coisa mais de momento, são entregas distintas, né? São entregas distintas, mas não tem... logicamente que quando surgiu o Reels, né, o Instagram, ele estava entregando muito com o Reels porque ele queria tornar a ferramenta mais popular e aí ele começou a dar prioridade ali, né, para esse formato de conteúdo. Mas eu vejo muita gente tendo ótimos resultados com carrossel de imagens, sem fazer Reels, né? E aí eu te questiono, né? O Reels... ele, às vezes você pode fazer ele ter uma entrega muito maior, né? Só que esse alcance maior é para o público realmente que é do seu interesse? Ou você está trazendo um público sujo para o seu perfil? Então, muitas vezes é melhor você impactar menos pessoas com o perfil do seu público do que você viralizar para um público que não é do seu interesse. Entendi. Vai muito da estratégia que quero. Que eu quero também, né? Porque eu nunca vou fazer uma campanha, por exemplo, fundo de funil, né? De repente com um tema, com uma arte que não tem sentido, né? Não faz sentido. E eu vejo, Cadu, essa questão talvez da estratégia, né? Das empresas, enfim. Eu tenho observado muito que as pessoas, né? Ou as agências, os profissionais, eles estão vendendo muito, na tentativa de vender muito serviço, impactando muito diretamente com o serviço. Uhum. E até aqui no Desk mesmo, a gente mudou um pouco essa estratégia e nós estamos mostrando as dores. Uhum. E nessas dores, quais os serviços que o Desk oferece pode impactar diretamente para o cliente e ele saber que o serviço X resolve esse problema dele. Você tem observado essa mudança nos anúncios pagos? Como é que você está enxergando isso agora? Porque as coisas estão evoluindo, né? As coisas estão mudando. Estão evoluindo. É o que a gente fala, anúncio que não parece anúncio, entende? É você pegar um conteúdo, né? E disfarçar ele de anúncio, né? Fazer um anúncio disfarçado de conteúdo. Por quê? Quando a gente fala da dor do cliente, ou do desejo dele, você atrai a atenção, né, do seu potencial cliente de uma forma mais fácil do que se você mostrar um anúncio. Compre isso, compre aquilo, do que se você falar, olha, se você está sofrendo disso ou daquilo, né, eu tenho uma solução que de repente pode te ajudar, ou você pode resolver dessa forma. Então você atrai primeiro a atenção desse público. Não que os anúncios de venda não sejam importantes, sim, né? Eles são extremamente importantes. Uma coisa não exclui a outra, né? Não exclui a outra, né? Mas
Vou voltar aqui. Como a gente tem muitos clientes, a gente acaba tendo muitos exemplos também. Então, vou trazer aqui um outro exemplo de um outro cliente, que é da área da saúde. Ele já investia em tráfego, e aí, quando ele chegou pra gente, nós demos uma olhada no que ele já estava fazendo, né? E o que nós entendemos, né? Que deu uma virada ali na questão da geração de leads dele, foi a seguinte. Os vídeos que ele estava fazendo, ele já estava indo direto na solução. Tá. Então, ele estava tentando vender a solução diretamente. E aí, nós falamos, não, vamos mudar. Vamos inverter isso daí. Primeiro, a gente vai falar das dores para atrair a atenção daquelas pessoas. E aí, depois, a gente traz solução para aquelas dores ali. E aí, fizemos alguns vídeos com o mesmo tema, o mesmo serviço que ele estava vendendo, só que trazendo as dores do que aquele serviço resolvia antes de falar da solução. Cara, o custo por lead baixou e baixou muito, assim. A retenção das pessoas em ver o vídeo, né, que é um anúncio, ela aumentou bastante. Mas por quê? Porque a gente atraiu primeiro a atenção das pessoas. Porque quando você tenta vender algo diretamente, às vezes você passa despercebido. Agora, quando você fala de um problema que a pessoa tem, ela, acendeu um alerta ali nela. Então, ela começa a prestar mais atenção ali no que você tem a dizer. Então, por isso que muita gente tem mudado essa estratégia. Ao invés de tentar fazer uma venda direta, elas trabalham primeiro a dor daquele público, daquelas pessoas, para depois tentar fazer uma venda para aquela pessoa. Entendi. Ô, Cadu, e hoje, assim, nada funciona solto, né? Principalmente no tráfego pago, né? Investir ali R$1, né? Vou usar um termo técnico aqui, que é o retorno de investimento, é o ROI. Sim. Ele tem que ter ROI nisso. Sim. Né? Hoje, vou voltar um pouco aqui no Ads aqui, mas eu tenho certeza que as outras ferramentas também fazem isso, mas você tem uma ferramenta, como é que eu vou te dizer, que traduz isso bem pro seu cliente, ou seja, não fica aqueles números amarrados, né? Que tem meta de vaidade, né? Que são os likes, enfim. Sim. Mas eu quero dizer assim, aquela coisa mais sofisticada, digamos assim, olha, aqui, olha, você investiu na campanha aqui de sala de reunião, no seu podcast aqui, 5 mil, no final do mês aqui, você vendeu de locação aqui 7 mil, né? Então você teve um retorno. Se você consegue traduzir isso em planilha, em número, obviamente, eu vou ver isso aqui no meu resultado, mas assim, para mostrar o serviço da agência, né? Sim, a gente se preocupa bastante com isso. Às vezes a gente tenta fazer com que o cliente se engaje nisso, mas às vezes é difícil. Então, para todo projeto, nós temos uma planilha que a gente envia para o cliente, para ele preencher essa planilha e aí ir contabilizando os leads, né, que ele vai recebendo. E aí, no final, a gente fazer um fechamento de relatório com o que a gente tem de número de campanha, com o que tem de realidade do cliente. Porque você, dono de um negócio local, que a venda não acontece online, sim, a gente vê ali nas análises, né, dos relatórios que existe um número dentro das campanhas. Então, por exemplo, como a conversão ela não acontece online, na campanha a gente vai conseguir contabilizar, por exemplo, cliques no WhatsApp. E aí a plataforma ela vai entender aquilo ali como uma conversão. A gente está rastreando a conversão como clique no WhatsApp. Só que às vezes a pessoa vai clicar e não vai enviar uma mensagem para você. Então, às vezes lá na campanha vai estar lá 10 conversões. E na verdade, para você que só chegaram 7 conversões. Então, para quem atende negócios locais, negócios que fazem vendas fora da internet, né, que a conversão acontece offline, essa mensuração ela tem que acontecer por parte da agência, do gestor, mas ela tem que ser em sincronia com o cliente, para a gente poder realmente ter uma análise o mais próximo da realidade possível, né? Porque a gente não vai conseguir mensurar 100%. A gente fica... eu quero saber de onde exatamente veio essa pessoa aqui. Dificilmente no negócio offline, que tem a conversão offline, a gente vai conseguir ter esse rastreio 100% em 100% das vendas que a gente faz, né? Mas se a gente tem todo um recurso para a gente mensurar
se a gente consegue trabalhar junto com os nossos clientes nessa mensuração, essa análise ela fica muito mais clara e aí a gente consegue ver sim a efetividade que aquele investimento está trazendo de retorno para o cliente, para aquela empresa, sabe? Não entendi, Cadu. Não, interessante, porque a gente escuta muito isso, né? Vou investir tantos reais, mas como é que eu vou saber se voltou ou não? Se veio de fato no Google? Porque nas conversões que são 100% online, né? Você vende alguma coisa pela internet, pelo e-commerce, por exemplo, você tem ali né, a contabilidade, ali, as conversões ali de uma maneira mais fácil de identificar. A partir do momento que você não tem uma conversão online que passa por um comercial depois, né? Ou seja, a gente entender esse lead, qualificar esse lead, converter esse lead, né? Ou seja, já fica um pouco mais complexo. Sim. Né? Ô, Cadu, me conta uma coisa. Você tem um curso aí, não tem? Cara, temos um curso, né? Um curso mais voltado ali para o empreendedor que ele quer entender um pouco mais do negócio, né? De tráfego pago. Às vezes para ele fazer para ele. Ele mesmo vai pôr a mão na massa. Ele mesmo vai pôr a mão na massa. Então não é um curso ali voltado para quem quer trabalhar, quem quer se formar nessa parte de tráfego pago. É um curso muito mais voltado ali para o empreendedor que quer aprender um pouco, quer colocar a mão na massa, né? Porque às vezes o empresário, ele tem essa vontade, ele sabe da importância, mas muitas vezes ele não tem poder aquisitivo para poder fazer esse investimento naquele momento. Mas ou ele faz o investimento muitas vezes, ou ele deixa de fazer porque não existe um recurso. O concorrente dele está lá. Está lá, né? Então, de alguma forma, esse empresário ele precisa fazer com que o negócio dele esteja presente online também, de uma forma efetiva, né? Então não adianta ele simplesmente ir lá fazer de qualquer jeito que ele não vai ter retorno. Então ele precisa entender não só das plataformas, mas entender de landing page, que às vezes ele precisa criar uma landing page. O que é uma landing page, Cadu? Uma landing page é como se fosse um mini site, onde ele vai ser de uma página só, então não tem ali a página serviços, sobre páginas diversas, é uma página só, onde a gente tenta falar tudo sobre aquele negócio ou um produto de uma forma bem sucinta e bem argumentativa para a gente poder, bem objetiva para a gente poder gerar o lead ou fazer a venda daquele produto, daquele serviço. Entendi. Porque eu vejo esse curso, eu não sei qual versão que você está dele agora, que vai cair justamente no início da nossa conversa lá, que você vai, aquele questionamento, né? Poxa, mas é caro. Mas de repente, esse empresário, esse pequeno empresário, esse profissional liberal está remando sozinho, a gente sabe que é difícil, né? No início é sempre muito difícil, sempre muito complicado. E se porventura essa pessoa não tem ferramenta, né, como barreira, eu acho que é um curso super válido assim, para poder ser feito e a pessoa desenvolver, porque ela vai chegar num determinado momento, que aconteceu comigo aqui no escritório, que você não pode ficar só nessa operação, né? Você tem que sair um pouco para a estratégia, mas aí você pelo menos tem condições de entender, né, de saber como que é o funcionamento das coisas e bolar uma estratégia para conseguir operacionalizar de uma forma mais assertiva, né? Então, assim, é interessante você ter esse conhecimento até para poder discutir com um profissional de marketing, né? Não concordo com isso, concordo com isso. Exatamente. Né? O empresário que ele tem um nível de entendimento maior, geralmente é aquele projeto que a gente tem mais resultado. Agora, quando o empresário, né, o empreendedor, ele pega e joga na nossa mão e fala assim, se vira para ter resultado. Não funciona. Então, é um projeto que ele tem os dois lados. Tem o lado da agência, tem o lado do gestor, que tem as obrigações, que tem o comprometimento, mas tem que existir do outro lado o comprometimento também, tem que existir, né, a responsabilidade do outro lado para que as coisas funcionem. Então não adianta jogar só na mão do gestor de tráfego e falar assim, olha, eu vou te pagar X reais por mês, vou investir X reais em mídia e se vira aí para trazer o resultado para mim. Não vai acontecer. Então tem que ter empenho das duas partes. Eu mesmo já dispensei projetos porque não havia comprometimento da outra parte e aí não fazia sentido eu ficar, né, fazendo a gestão de algo que eu
sabia que não ia trazer o resultado porque o comprometimento que precisava existir da outra parte não estava acontecendo. Então, nesses casos, a gente hoje, como já tem uma experiência, como eu já estou no mercado, como eu já tenho vários clientes, né, a gente tem essa maturidade de falar assim, olha, infelizmente o seu projeto eu vou ter que descartar, porque não, por mais que eu esteja comprometido com o seu negócio, eu não estou vendo o comprometimento da sua parte que era necessário lá no início do projeto, como nós conversamos. Você, como agência, já identificou seu público, né? Ou já seja, identifiquei. Que acaba que funciona como um exemplo para ele também, né? Sim. Ô, Cadu, nós estamos chegando aqui no final aqui desse bate-papo, cara. A gente tem, né? A gente tem assunto aqui para falar 2, 3 horas. 2, 3 horas, nós vamos separar um pouquinho aí depois. Vamos ver se eu te trago aqui de novo para a gente poder trabalhar alguns outros assuntos. Ou então, de repente, a gente faz uma segunda rodada aqui sendo mais técnico. Sim, né? Ou será seja, um prazer. Porque a ideia desse primeiro bate-papo nosso aqui era justamente de uma forma ampla, de uma forma fácil, de uma forma didática, a gente conseguir alcançar o nosso ouvinte, ele ter uma ideia do que é o tráfego pago, né? Da importância, uns valores aproximados, se funciona ou não funciona para o negócio dele, o que ele tem que fazer, a tal da jornada de compra, né? Ou seja, entendimento dos processos como um todo. Dito isso, Cadu, deixa aqui para mim, né, para quem está ouvindo a gente, nos vendo também, que conselho que você dá para quem está começando, para quem não tem nenhuma campanha, tem alguma coisa, digamos assim, feita, mas mal feita, sabe? A gente encontra muito esses casos, o cara deixou o negócio pela metade, ou por falta de recurso, ou por falta de conhecimento. Mas que você pudesse dar algum recado para alguém aí, fica à vontade, fala aí, abre o coração aí para a gente ajudar quem está ouvindo a gente, tem essa demanda. Primeira coisa, né, falando assim, para o empresário, né, que não começou ainda, mas deseja fazer esse investimento, ou que já faz, mas que às vezes não está tendo um resultado, entenda o tráfego pago como um investimento sério que pode mudar o direcionamento do seu negócio. O tráfego pago, ele pode fazer com que a sua empresa saia do ponto A para um ponto B de uma forma muito rápida, desde que você tenha comprometimento e desde que você valorize esse trabalho, essa possibilidade como ela deve ser valorizada. Se você mesmo faz, não deixe de qualquer jeito, você precisa entender o mínimo de otimização, você precisa entender o mínimo do que está acontecendo de novidade nas plataformas, né? Para você conseguir fazer com que a sua campanha ela performe bem e mantenha essa performance, né? Agora, se você já tem condições, né, de contratar uma agência ou um gestor de tráfego para fazer essa gestão para você, contrate, porque você vai ter, ou trazer alguém internamente, né, para fazer esse trabalho para você. Invista nesse profissional, nessa agência, porque a tendência é que você tenha um resultado melhor, porque essa pessoa ela é responsável por cuidar só dessa parte do seu negócio. Então ela não vai ter que pensar nas vendas, ela não vai ter que pensar na operação, ela não vai ter que pensar na gestão do seu negócio ali no dia a dia. Ela vai estar simplesmente focada em fazer com que o tráfego pago traga resultados para o seu negócio, né? Fazendo o que cabe a ela fazer, né? E, logicamente, com você trabalhando junto. Então, se você não tem condições, estude, se aprimore para você entender cada vez mais as ferramentas. Se você tem condições de trazer um profissional especializado, traga esse profissional, porque você vai ter, né, muitos benefícios de ter esse profissional, um profissional, né, que entende, né, que já, de preferência, que já tem ali alguma experiência com o tráfego pago, que está no dia a dia, né, para você, né, conseguir trazer, né, ter um retorno sobre esse investimento. E valorize esse profissional, não fique achando que só porque ele está ali trabalhando atrás do computador, né, que muitas vezes o trabalho é escondido, né, mas esse profissional está trabalhando muito, pode ter certeza que ele ali passa a noite sem dormir pensando no seu negócio, e às vezes você está tendo uma noite de sono tranquila e aquele cara ali, que é gestor de tráfego, ele está ali sem dormir pensando no que ele pode fazer para melhorar o seu negócio. Então valorize esse cara. Se você é o gestor de tráfego iniciante, ou se você quer começar,
nessa área de gestão de tráfego, estude. Mas estude muito, muito, muito mesmo. A área de tráfego pago é uma área que precisa de estudos diariamente. Mas não fique preso somente ao estudo. Estuda e aplica, porque é só na prática que você vai conseguir desenvolver habilidades, né, para você realmente conseguir crescer dentro desse mercado de tráfego pago. Existem coisas que só a prática ela vai te trazer. Por mais que você estude, por mais que você tenha ali na ponta da língua a teoria, só realmente a prática ela vai conseguir te trazer recursos para você, às vezes, passar por uma situação difícil, uma campanha que parou de performar. Só realmente ali a prática do dia a dia que você vai conseguir trazer mais recursos e que vai conseguir te diferenciar do restante do mercado para você ali conseguir ter uma carreira de sucesso nesse segmento, nessa área de tráfego pago. Maravilha, Cadu. Agora é o seguinte, eu vou te colocar em calças curtas aqui agora. Vamos lá. O Deskcast, né, um podcast do Desk Coworking. E a gente, né, nesse período agora, nós vamos trazer clientes, né, vamos oferecer serviços dos nossos clientes para os nossos outros clientes de uma maneira mais abrangente, tá? Se algum cliente, algum ouvinte nosso qualquer, quiser conhecer um pouco mais da AD01, o que você consegue fazer de diferente aí para esse cliente que está com essa dificuldade? Eu tenho certeza que inúmeros clientes aqui do coworking, assim também como pessoas de fora, estão com algum tipo de demanda. Em muitas das perguntas que eu te fiz aqui, que eu te questionei, são realmente perguntas que eles me fizeram aqui, sabe, em determinado momento. Faz um negócio interessante aí para apresentar mais a AD01 para essa turma aqui, para poder ter muita gente precisando aprender isso aí. Cara, a gente pode fazer desde a gestão, né, como a gente já faz para muitos dos nossos clientes, desde uma consultoria, uma palestra mais focada aqui para dentro dos clientes do Desk, né? Então a gente pode organizar aí uma palestra, um mini curso, um workshop para os clientes do Desk, para eles aprofundarem um pouco mais nessa área, né? O happy hour é por sua conta. Não, aí é um trabalho igual o tráfego pago, é em conjunto. Tá certo. O happy hour é orgânico ou pago, né? É pago. Orgânico não dá, não. Ó, pessoal, chegamos aqui a mais um fim aqui de um Deskcast, tá? Tive o prazer aqui de fazer esse bate-papo bacana aqui, bem esclarecedor com o Cadu. Te agradeço, Cadu. Foi meu. Obrigado, seja sempre bem-vindo, tá? Seja um grande parceiro aí. E vamos ver se a gente conseguiu contribuir aí com as pessoas que de fato têm dificuldade de entender um pouco o tráfego pago, de como ele é importante, né? De como fazer, mesmo seja só no início, né? Então, assim, muito feliz com esse nosso bate-papo, foi muito esclarecedor. E vou fazer um convite aqui para quem está nos ouvindo, nos acompanhar, porque na semana que vem tem mais surpresa boa aí, com mais um convidado do Deskcast. Obrigado, um grande abraço, até a próxima. E só para encerrar aqui, para quem quiser me seguir lá nas redes sociais, a AD01 no Instagram verdade. Agência AD01, né? E o meu perfil pessoal é Cadu Oliveira, né? Cadu com C, CADU Oliveira, né? Com L só. Pode me seguir lá que a gente vai começar a produzir alguns conteúdos bem legais. Paulo, que é bom de colocar isso aí, não, pode ter certeza que na hora que aparecer o vídeo nosso aí, ele vai aparecer os seus arrobas aí, os seus negócios todos aí. Ô Paulo, coloca na tela aí pro pessoal seguir lá. É isso aí. Cadu, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço pra vocês. Fica bem. Um grande abraço pra você, gente. Tchau, tchau. Gente. Até logo.